Olá, turma! Então, peguem agora o livro de História Buriti Irmãs, Terceiro ano. Abra na página 54. E aqui temos como título, a ocupação do espaço por meio do comércio. Então, na aula anterior, nós vimos sobre o número de habitantes. Não foi isso que nós vimos lá, que estudamos sobre IBGE, sobre a quantidade de quantos nós somos, nós brasileiros hoje, Quantos somos. Então, hoje nós vamos estudar sobre a ocupação do espaço por meio do comércio. Então, temos aí o bandeirante e a busca por riqueza. As primeiras vilas e cidades do Brasil foram estabelecidas próximas ao litoral. Para ocupar o interior e expandir as fronteiras territoriais da colônia, eram realizadas expedições como as bandeiras. Então, gente, os bandeirantes, dificilmente teriam sucesso em suas expedições sem o trabalho do grande número dos indígenas escravizados. Então, eram os indígenas que carregavam os mantimentos, eram os indígenas que sabiam diferenciar os frutos comestíveis dos venenosos. Eles conheciam as ervas medicinais e, além disso, muitos indígenas ficavam em clareiras no meio do caminho para plantar roças que seriam colhidas meses depois na volta das expedições ou deixadas para os próximos bandeirantes que por ali passaram. Então vamos ver que durante cerca de 200 anos, grupos de colonos paulistas, eles organizaram as bandeiras em direção ao interior com o objetivo de capturar indígenas e encontrar ouro, prata e outras pedras preciosas. Seus integrantes receberam o nome de bandeirantes. Então, esses bandeirantes eram quem? Eram os portugueses, E eles duraram aí 200 anos, organizando as bandeiras, que eram as expedições. E essas expedições, como eu falei anteriormente, elas não teriam sucesso se não fosse a ajuda dos indígenas. Os colonos paulistas que integravam as bandeiras eram geralmente agricultores, pequenos comerciantes e aventureiros. Havia um grande número de colonos, mamelucos, e poucos colonos brancos. Então vamos ver o que é mameluco? Aí tem no glossário, mameluco, pessoa que ascendencia indígena e branca. Então, os colonos, os portugueses, eles envolveram com mulheres indígenas. E desse envolvimento nasceram o mameluco, que é a mistura da pessoa branca com o indígena. Os indígenas capturados eram aprisionados e escravizados para trabalhar nas lavouras, em serviços domésticos, nas próprias bandeiras e como guias. Sem eles, portanto, não haveria expedições. Os bandeirantes também contavam com o apoio de aliados indígenas para ajudar na captura de povos inimigos. Os bandeirantes costumavam parar para repousar em locais considerados seguros, que acabavam virando ponto de parada e de descanso para outras expedições. Então aqui embaixo a gente pode ver, essa imagem aqui, essa primeira imagem, é a imagem, a foto do bandeirante de Antônio Parreira, é um óleo sobre tela. Então
gente pode ver os bandeirantes. Já aqui, nessa outra imagem aqui, ó, tá vendo? Mamelucos conduzindo prisioneiros índios. É uma gravura de Jean-Baptiste Debret, né? Uma imagem desse pintor aí. Então aí, olha os mamelucos na frente, os indígenas no meio, capturados. Vamos para a página 55, continuando aqui. Aqui a gente vê essa imagem aqui, ó, que é representação atual de acampamento de bandeirantes há cerca de 400 anos. Então aqui é um acampamento dos bandeirantes, né? A gente pode ver nesse acampamento aí, a gente vê colonos, a gente vê mestiços, indígenas, a gente vê animais em torno das tendas, montadas em uma clareira. Os bandeirantes utilizavam também canoas para transportar seus objetos. Então vamos lá na leitura. Os indígenas, eles lutaram contra a escravidão e a perda de suas terras. Em geral, esses confrontos resultaram no extermínio de grande número de indígenas e na escravização de outros. As maiores consequências das bandeiras foram a descoberta de minas de ouro, a expansão territorial da colônia e a escravização e morte de milhares de indígenas. Além disso, as bandeiras abriam caminhos e clareiras nas matas, e em vários desses locais foram surgindo povoados que mais tarde se tornaram vilas e cidades, como é o caso de Pirapora do Bom Jesus, Cabreúva e Itu, no estado de São Paulo. Então, gente, a rotina itinerante dos bandeirantes, a necessidade da caça, da pesca e da coleta era para garantir a alimentação e também as dificuldades de adentrar a mata densa em territórios desconhecidos. Isso resultou em graves perdas para os indígenas, que, apesar de conhecer melhor os caminhos para a fuga, tinha desvantagem em relação às armas de fogo usadas pelos bandeirantes, como arcabuzes e pistolas, né? E esses arcabuzes eram tipos de espingardas que podiam ser municiados com pedras encontradas pelo caminho. Então isso aí foi uma luta que teve entre indígenas, muitos morreram, né? Tudo isso para eles deixarem de ser escravizados. Vamos agora para a página 56. Nós vimos sobre os bandeirantes, né? Agora nós vamos ver os tropeiros. Quem eram os tropeiros? Então vamos lá. Há cerca de 300 anos, as regiões de mineração de ouro e de pedras preciosas começaram a ser descobertas. Entretanto, nesses lugares não havia produção suficiente de alimentos, de roupas, nem de ferramentas de trabalho para a população. Então, meus amores, o papel dos bandeirantes para início da exploração das minas e metais preciosos e a função dos tropeiros no abastecimento dessas regiões, até então, a produção de alimentos e o comércio de subsistência na colônia eram realizadas apenas no litoral, onde se encontravam a população. A ocupação do interior do Brasil e o início da exploração de minas criou a necessidade de uma rede de distribuição de bens de consumo que ia de norte ao sul da colônia. Porque eles deixaram, né, o
litoral e foram para o interior, onde eles começaram a mineração de pedras preciosas. Mas só que eles enfrentaram aí um problema, que foi alimentos, a produção suficiente de alimentos e de roupas, de ferramentas. Então, essa foi uma necessidade, né, que eles tiveram. Para abastecer essas regiões, havia os tropeiros, que eram grupos de homens livres e de escravos, que transportavam no lombo de mulas e burros as mercadorias produzidas em outras partes da colônia até a região das minas. Então, a função dos tropeiros era o quê? Se vocês podem observar, que eram as tropas, elas partiam de fazendas de gado no sul da colônia, elas desenvolveram aí a pecuária, paravam nas feiras, que eram pontos do encontro comerciais. E nesses locais, os líderes das tropas, eles negociavam bois, mulas, cavalos e artigos relacionados à criação de gado. Além disso, eles adquiriam mercadorias de outras regiões da colônia, como alimentos, artigos de couro e tecido. E iam fornecer tudo isso para quem? Para os bandeirantes. Chegando a esse local, novas tropas eram formadas para transportar produtos até a região de Minas. De lá partiam outras tropas, que levavam ouro e pedras preciosas até os centros comerciais próximos aos portos para exportação. Os pousos eram locais de descanso dos tropeiros e ficavam próximos de rios, onde existissem pasto para alimentar os animais. Muitas vezes os tropeiros permaneciam nos locais de pouso por até 6 meses. Desenvolveram-se feiras e vilarejos que mais tarde deram origem às cidades. Então aqui nessa foto a gente pode ver uma caravana de mercadores indo a Tijuca. Essa foi uma gravura de John Mortis Regendas. Então, gente, a função dos tropeiros era essa. Eles é que viajavam de lugar em lugar, né, em busca de mercadorias. Eles desenvolveram feiras livres. E eles negociavam bois, mulas, cavalos, artigos relacionados à criação de gado e adquiriam muitas mercadorias nessas regiões. Então, agora na página 57, nós vamos ler sobre os vaqueiros. Quem eram os vaqueiros? Olha, os primeiros rebanhos de gado que se desenvolveram na atual região nordeste do Brasil geralmente ficavam próximas às plantações de cana-de-açúcar no litoral. Como o gado ficava solto, era comum os bois entrarem nas plantações e as destruírem. Para manter os bois longe das plantações, eles foram levados ao interior e com o tempo foram instaladas fazendas de gado. A grande maioria das fazendas de gado era estabelecida em regiões próximas a rios. O Vale do Rio São Francisco, por exemplo, foi ocupado por causa da expansão da pecuária. Então aí, gente, a atividade pecuária no tempo da colônia era responsável pela visibilização do trabalho, né, de tração animal, utilizando nos engenhos e pelo fornecimento de alguns produtos, como o couro, o charque, a carne seca. Esses tipos de carne eram geralmente consumidas por viajantes por serem poucos perecíveis. Então, dificilmente da cana-de-açúcar, principal produto econômico no Brasil, à época, as fazendas de gado no interior eram latifúndios baseados em trabalho livre e assalariado. Graças à ampla ocupação de fazendas de gado, o Rio São Francisco ficou também conhecido como Rio dos Currais. Então, veja bem,
comercializar os animais, os vaqueiros eles percorriam distâncias enormes entre as fazendas de gado e os engenhos. Com o tempo, eles foram abrindo diversas rotas entre o litoral e o sertão. Durante esse trajeto, os vaqueiros paravam para descansar com as tropas e se alimentar. Nesses pontos de descanso, casas pequenas e ranchos foram construídos, formando povoados. Com o passar do tempo, os povoados foram atraindo um número cada vez maior de pessoas, e muitos deles tornaram-se vilas. Mais tarde, essas vilas deram origem às cidades. Então, aqui a gente pode ver, olha, a imagem aqui, ó, de um vaqueiro com os bois, ó. Então, ilustração atual representando vaqueiro há 200 anos, acompanhando o gado no interior do Nordeste. Então, meus queridos, agora eu quero que vocês voltem para a página 54. Faça de novo uma releitura desse texto. Responda aqui a questão 1, que está aqui na página 55. Ó, tem 3 perguntinhas. Após, faça uma releitura de novo, aqui da página 56. Responda a questão 2. E a página 57. Faça de novo uma releitura e responda a questão 3. Qualquer dúvida, me procure aqui no grupo ou no meu contato pessoal. Então, meus queridos, um beijo. Fiquem com Deus e até amanhã.